Sejam bem-vindos a mais um episódio do 2Techs, o nosso podcast de tecnologia, mesclando os mundos dos Estados Unidos da América e do Brasil. Eu sou o Thiago Flores e aqui comigo está... Jonathan Clark. Jonathan Clark, nós conseguimos nos reunir! Yes! Finalmente temos um podcast feito do Brasil. A gente vai falar sobre a diferença das coisas entre Brasil e Estados Unidos, mas dessa vez os dois estão no Brasil. Face a face, que coisa boa poder falar contigo sem delay, cara. Oh, a conexão caiu, cara. Pera aí, a gente continua já, vamos reconectar. Que coisa boa, cara. Que bom. E você está mais capacitado que ninguém a informar nosso público qual que é o assunto de hoje. Hoje a gente vai um assunto polêmico, um assunto revolucionário. Não, brincadeira essa parte. Hoje a gente vai falar sobre carros elétricos. Não deixa de ser um assunto polêmico, né? É uma coisa que tem vindo à tona com uma frequência muito grande e que a gente a gente vê montadoras e o mundo de uma forma caminhando por um mundo livre de gás carbônico e toda essa questão ambiental, e as montadoras já estão se antecipando e tentando buscar alternativas, e o foco delas é no carro elétrico, tio. Exatamente, então o Jonathan, como mora em Dallas, mora no Texas, tem muito mais palpável no dia a dia dele isso, né? Nós no Brasil temos sim várias empresas que nós vamos comentar hoje no podcast lançando seus primeiros carros elétricos por aqui, mas lá já é rotina, lá já é dia a dia. Exato. E tem inclusive, Jonathan, aquela história do seu plano de investir em um. Conta pra nós como que tá essa verdade, história. vamos lá. Antes de a gente decidir falar sobre os carros elétricos, a gente acabou conversando um pouco sobre... nesse papo de tecnologia, a gente acabou conversando sobre os carros elétricos e eu comentei com o Thiago que eu tinha uma vontade eu comecei a pesquisar sobre um Model 3 do Tesla, né? Que é o modelo de entrada do Tesla, é um sedã de médio porte. Não é o Model S, aquele grandão bonitão, tá? É um carro mais compacto. Que começa a ter um preço de entrada nos Estados Unidos em $35 mil. Porém, o preço de entrada é um pacote mais básico, certo? E aí, dependendo do pacote que você quer de upgrades, o preço vai subir chegando até $50, $60 mil, né? E você vai fazer essa dívida ou não? No momento, hoje, eu não vou fazer a dívida, mas continuando nos meus planos. Uma coisa que impacta muito é o fato de ter créditos ou incentivos por parte do governo federal para quem quer comprar carro elétrico. No Texas, infelizmente, só existe o incentivo do governo federal. O governo estadual não te incentiva em nada. Então você tem aproximadamente 3% só de desconto, que é o desconto federal. Então fica um pouco inviável com retorno e tudo mais. Algumas outras coisas que também entram em consideração é o preço do seguro, depreciação, é um carro novo que ninguém conhece muita coisa, então você está entrando num teste de uma certa forma, alguma coisa muito boa pode acontecer, uma coisa muito ruim pode acontecer. Então eu preciso avaliar melhor se eu realmente quero entrar nesse jogo, colocando dessa forma. Mas não está fora de cogitação. Legal. Não está fora de cogitação. E para quem está nos ouvindo e não sabe a diferença de um carro clássico, de um carro híbrido e de um carro elétrico, sabe explicar para nós, Jonathan? Explica aí. Carro clássico é um motor a combustão tradicional. Um carro clássico seria um Opala 79, por exemplo. Na minha opinião, seria um carro clássico. Um carro híbrido é um carro que eu tenho um motor a combustão, porém eu tenho um banco de baterias com um motor elétrico. E o carro tem uma automação aonde eu fico alternando entre motor elétrico e motor de combustão para uma melhor eficiência de energia. Então, por exemplo, em momentos que eu posso utilizar o motor elétrico, o carro desliga seu motor a combustão e trabalha apenas com o motor elétrico. Quando o nível da bateria está baixa ou quando você necessita de mais torque, né, uma aceleração, enfim, o próprio carro faz o controle onde ele desliga o motor elétrico e liga o motor a combustão e você passa a trabalhar com o motor normal. Então essa é a diferença. Exatamente.
E os carros clássicos, óbvio, a gente tem aqui, e os híbridos também. No Brasil, os carros elétricos estão todos ainda em fase de uma pré-venda, né? Estão começando, alguns prometidos inclusive para o mês que vem. Nós estamos gravando esse podcast em junho de 2019. E uma coisa que o Jonathan falou e que a gente já nota de cara é a diferença do preço, né? Por exemplo, hoje em dia no Brasil, o dito carro elétrico mais barato que pode ser adquirido é um carro chamado Renault Zoe. E o nome realmente só pode ser uma zoeira, porque é um carro que você olha para ele, tem uma cara de um carro popular e entra em R$ 149.900, cara. O preço inicial. Cara, é muito caro. É muito Não, caro. é muito dinheiro. Existe uma BMW que é a i8, se eu não me engano, que é um modelo compacto, um design super moderno da BMW, que também chega num preço similar ou até mais caro. É a BMW i3. i3, isso, desculpa. Ela começa em 205 mil. Exato. E para quem está nos ouvindo, mas não está nos assistindo, eu vou mostrar aqui a imagem para quem está nos vendo. Ele é um carro que você vê, parece aqueles Smart, aquele carro pequenininho, Exato. sem graça nenhuma, assim, que não cabe nada dentro. Agora, pensa você pagar R$205.000 num carro desse que tem uma autonomia de 335 km. Ou seja, nós estamos gravando aqui em Chapecó, a gente não chega nem até Florianópolis com esse carro. A gente não carga. chega em Joaçaba. Assim, Então, é complicado a gente querer acreditar nessa tecnologia no Brasil, né? Exato. E tem o i8 também, tá? Desculpa. Ah, o tá. i8 é o modelo esportivo da BMW, um carro elétrico. E ele começa em $110 mil nos Estados Unidos. A gente nem pensa qual seria o preço aqui. Exato, eles nem mandam, acho, para o Brasil porque sabe que é impraticável, né? Exato. E se a gente for converter uma conversão pura, sem pensar em impostos, nada, o Renault Zoe é mais caro que um Tesla de entrada, Model 3. Exato. Então tu vê o nível do absurdo que é ser brasileiro. Exato. Tiago, eu te digo que assim, o Tesla hoje é o carro que mais tem, que está mais avançado com a questão de carros elétricos, né? Eles já estão no mercado há muito tempo, não. Eles devem estar comercializando carros elétricos há alguns 5, 6 anos, talvez, um pouco mais, né? Desenvolvendo esses modelos mais de entrada, porque eles partiram do Model S, que custa $100 mil, né? Aí depois eles lançaram o Model X, que é o das asas, que A porta tipo Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini, exato. Que custa 120 mil o modelo de entrada. E aí o Elon Musk prometeu um carro mais acessível ao público, então ele entrou com o Model 3. Existem várias comparações, especialmente nos Estados Unidos, tratando entre, por exemplo, um Tesla Model 3 e um Audi A3. Um Tesla Model 3 contra uma BMW M3, por exemplo. E quando a gente fala de potência, acabamento, design, a gente fica muito na dúvida. O coração balança. Eu vou te falar, o coração balança. Se você pega uma BMW M3, por exemplo, a questão de potência, infelizmente, a gente não pode comparar, porque o motor elétrico ele te dá 100% de torque a partir do RPM1, enquanto o carro a combustão você tem uma faixa que é a partir de 1.500, 2.000, 3.000. Cada motor tem uma faixa de 100% de torque. Por outro lado, BMW, Audi tem um acabamento melhor, tem mais opcionais. Você pode personalizar mais. Certo? Sim. Enquanto o Model 3, você tem uma tela de 14 polegadas no centro do carro e tudo acontece ali. Você não tem painel com velocímetro, você não tem botão para ligar o carro, você não tem botão para ligar a luz. Tudo está numa tela de 14 polegadas. É interessante, mas ao mesmo tempo é um tanto quanto estranho. Você está dirigindo, olhando para frente,
no curso natural das coisas, a gente simplesmente desloca um pouquinho para baixo para ver o velocímetro e já volta olhando para frente. Enquanto no Model 3 você precisa olhar no painel para saber a velocidade e aí voltar. Então, ao meu entender, você tira um pouco a atenção da estrada para ver a sua velocidade. Sim, sim. Talvez seja uma questão de costume, tá? Existem outros modelos de carros que têm velocímetro central no painel, né? Central. Uhum. E o C3, o antigo C3 era assim, por exemplo. E talvez seja uma questão de costume. Eu lembro de um Ford Ka, um dos primeiros Ford Ka que era no meio também. Nossa, é verdade! Lembra disso? Caramba! Verdade. E uma coisa que eu acho muito legal da Tesla, que eu ainda não vejo no mesmo patamar das outras montadoras, é o piloto automático, né? Exato. Que você vê cada vez mais vídeos na internet de uma pessoa dormindo dentro do Tesla e o Tesla sendo o piloto autônomo dirigindo sozinho, ou situações que a pessoa está ali lendo um livro, ou simplesmente sem nenhuma das mãos do volante, olhando assim, o que está ao seu redor enquanto o piloto automático dirige. Isso é uma coisa que impressiona, mas também assusta um pouco, né? Assusta. Que na comodidade a pessoa às vezes pode até se colocar em risco. Teve um caso, acho, de uma morte de um rapaz aí no... Teve. Numa estrada. Existem alguns casos de mortes por causa do piloto automático. 3, 4 anos atrás existem. A Tesla vem tentando desenvolver o piloto automático e vender o piloto automático como um dos maiores benefícios de ter o carro, apesar de ser um carro elétrico, né? De torque, de motor excelente. Pessoalmente, eu não vejo... eu vejo como uma ferramenta para te auxiliar no dia a dia, certo? Sim. Eu não tenho coragem de fazer o que as pessoas fazem, de simplesmente deixar o carro andar, sabe? Eu acho um tanto quanto arriscado. Por mais que seja um computador super, super potente, que consiga fazer um cálculo talvez muito mais rápido do que a cabeça do ser humano e tomar uma ação correta, né? Mas eu acho que a sensação de você estar em controle da situação é importante. Exato. Eu acredito que o piloto automático sim é super interessante, é super beneficial, vai ajudar muito, porém ele não pode ser usado 100% como piloto automático. Certo? Você precisa ter uma interação. Eu acho que a gente tem que se cuidar da questão da responsabilidade no trânsito, né? Por mais que a tecnologia empolgue, impressione, ainda ela não é suficiente para não depender do humano que está ali junto, né? Exato. Mas eu sou baita de um fã. Eu queria muito ter essa experiência, nunca andei num Tesla, mas de poder ver como é você sentar no banco do motorista e não fazer nada. E chegar no destino. Isso eu queria muito ver. Eu acho interessante. Eu posso ter essa experiência de te contar. Ou você pode me visitar, ou você pode me visitar. A gente grava um podcast lá e a gente tem essa experiência. Eu topo. Acho que vai ser bacana. Eu topo e já peço desculpa para quem está nos ouvindo que tem um cachorro enlouquecido aqui na vizinhança que não para de latir um segundo, então a gente pede as nossas desculpas, mas nem por isso nós vamos parar, né, Jonathan? Exato. Vamos seguir. Ti, conta mais. O que a gente tem de carro elétrico no Brasil, assim? Quais são, o que tá para vir? Perfeito. Você comentou que tem uns lançamentos para vir. Conta Exato. um pouco mais. Então, esses carros então estão todos em regime de pré-venda. Falei do Renault Zoe. Nós temos um da JAC, o JAC IEV40, acho que é assim que se fala, a partir de 153 mil. Então, como eu falei, Renault Zoe é o carro elétrico mais barato do Brasil, 149.900. Esse da JAC, 153.500. Esse parece uma daquelas caminhonetes da Hyundai, por exemplo. Ele lembra um pouquinho. Nós temos também o da Chevrolet. Deixa eu só pegar o nome aqui do da Chevrolet que eu não me recordo. Bolt? É o Bolt. Bolt. Chevrolet Bolt, 175 mil reais. Também parece aqueles carros pequenos, smart, assim, ele não tem um apelo visual e uma autonomia de 383 km. Então, esses carros, eles oscilam entre 300 a 400 km de autonomia e partem de 149.900 até o Jaguar
de 400 e muitos mil, deixa eu confirmar aqui. Do iPace que a gente estava falando aqui em off antes de começar o podcast. Exato. Mas antes de falar do iPace, então, o Nissan Leaf também é um modelo... Esse é um sedã bem bonito, não parece assim como os outros carros de caixinha de cereal. 178.400, uma autonomia de 389 km. E agora vamos chegar no nosso amigo Jaguar. Jaguar E-Pace, 437 mil bolsonaros. Então é muito dinheiro, né? É muita grana. Muita grana para um carrinho. Uma autonomia de 470 km, que você consegue passar Joaçaba, passar Lages. Você chega em Campos Novos. Não, você passa... Chega em Curitibanos. Blumenau, exato. Dirige até Blumenau, para lá, toma um chopinho, carrega o carro e continua. Mas tinha uma coisa importante. A gente tem um carro elétrico. Como que a gente carrega o carro elétrico? Né? Nos Estados Unidos você pode conectar ele na sua casa e carregar. Joia. Algumas empresas disponibilizam carregadores elétricos nos seus estacionamentos. Empresas que têm um apelo mais ambiental, redução de gás carbônico, e existem os pontos da Tesla mais comuns, assim que você consegue carregar seu Tesla. Alguns supermercados, por exemplo o Whole Foods, que agora é Amazon, mas continua com o nome de Whole Foods, ele tem alguns pontos de carga de carro elétrico, porque eles também têm um apelo de mais orgânico e tudo mais. Como isso seria no Brasil, Thiago Flores? Então, como você pensa, porque eu acho que não sei se você pesquisou sobre isso ou se você tem Sim. uma... Aqui no Brasil nós não temos nenhum circulando no momento, né? E nenhuma unidade de carregamento prevista, fora a questão de carregar em casa. E para carregar em casa, você precisa, rufe os tambores, pagar mais por um carregador específico para o seu carro. Exato. Além disso, é importante mencionar, tá, que o consumo de energia aumenta. Com certeza. Esse é um ponto importante. Isso também é um dos pontos que, voltando a falar sobre o Tesla, que eu estava com os planos de comprar, se a quantidade de energia que eu preciso para carregar um tanque, ou para fazer uma carga nele, no caso, né, para que eu possa dirigi-lo, no meu dia a dia, ela é mais barata, ou ela é o mesmo preço, ou ela é mais cara comparado com o valor do tanque de gasolina. Porque o galão, eu encho o tanque do meu carro com $30 hoje, certo? Será que com $30 de energia eu consigo carregar o meu carro e ter a mesma autonomia? Então esse cálculo eu não cheguei lá, certo? Para te dizer. Porque eu preciso também entender. Legal, nossa, você tem um super apelo com o meio ambiente. Mas tudo bem, mas somos todos brasileiros, seres humanos, e a gente também quer economizar. Eu acho que todo mundo quer ter um benefício por ter um carro elétrico. Eu acho que um dos benefícios seria a questão da economia. Enquanto o carro não te der uma economia, talvez ele não seja não viável, certo? Ele pode ser viável, mas ele não faça a cabeça do consumidor. Por quê? Porque eu vou pagar mais para ter um carro que vai ajudar o meio ambiente, enquanto o meu vizinho tem uma caminhonete 12 cilindros que cada vez que acelera, solta uma tuchada de fumaça quando fala aqui no sul. Então também tem isso que precisa entrar na conta de quem vai ter um carro elétrico. Com certeza, porque falando sério agora, né? Quer dizer que até... Não, peraí. Quer dizer que até então a gente tava brincando. Só bobagem. Só bobagem. Que agora você vai falar sério. Não, mas realmente tem essa questão social que já passou da hora da gente cessar esse uso irrestrito de combustível fóssil que gera tanta guerra, gera tanto conflito, tanto problema, né? Até você mora na terra do tio Sam, você sabe como ninguém que Estados Unidos só invade país que tem esse petróleo. tipo de recurso, né? O modo no Texas, né? É o maior produtor de petróleo nos Estados Unidos. Exato. Então já passou da hora da gente depender disso, né? Os carros elétricos são uma bela de uma forma de a gente começar essa guinada em outra direção, mas se o consumidor, se no dia a dia do seu João da Silva lá não
se ele não vê uma vantagem econômica para ele, não só social, ele não vai aderir, não adianta. Exato. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, por causa do imposto federal e estadual, a gente tem uma carga tributária muito grande. Você paga muito imposto. Então, o litro da gasolina ou o litro do galão, olha a merda que eu tô falando, cara. O galão de gasolina custa quase o dobro do que no Texas, certo? E o estado da Califórnia te dá um incentivo junto com o incentivo federal. Então, financeiramente, para quem tem o poder de comprar um carro de $35 mil ou menos, certo? Ou 30 mil, porque aí você tem os descontos aí. É interessante. Então, na Califórnia, a gente vê muitos carros elétricos. Muito Tesla, muito Volt da Chevrolet. Tesla e o Chevrolet Volt são os mais comuns, assim, que eu lembro agora. Mas lá é Volt ou é Bolt? Mas a gente precisa conferir, trocar as figurinhas aqui e ver se é o mesmo. Ele é um hatchzinho pequenininho, parece tipo um Celtinha, talvez? Aqui tem inclusive uma matéria, ó. Chevy Bolt versus Volt. Which electric car is best for you? Então temos as duas versões. Temos as duas versões, ok. Should you choose the all-electric Chevrolet Bolt or its stablemate, the plug-in hybrid Volt? Então o Volt é híbrido. Então o Volt é híbrido. Isso, exato. O Chevrolet Bolt é o hatchzinho feio pra caralho. Volt e o Bolt, né? É esse aqui, ó. Impressionante como são feios esses Bolt. carros, né? Eles são muito feios, cara. É muito feio. Mas comentários são de que o carro é interessante, de que ele entrega por um preço mais acessível. O carro Bolt vai sair aí por volta de uns $30 mil, tá? Nos Estados Unidos, enquanto o Tesla, que é o modelo de entrada, já começa em 35. E é importante relembrar aqui, isso é algo importante. Quando a gente fala no preço dos carros ou no preço de qualquer coisa nos Estados Unidos, o preço é sem imposto, tá? São $35 mil sem imposto. O imposto depende de cada estado, tá? Então pode chegar a 10%. Eu vejo para o Brasil, esse país continental que nós temos, outra barreira é essa questão da autonomia, né? Exato. Você ter 300 a 400 quilômetros de autonomia num grande centro pode ficar muito ruim para o consumidor, no sentido de uma vez por semana, às vezes menos, na mesma semana ter que carregar 2, 3 vezes o carro, né? Exato. Então pode se tornar um pouco inconveniente, principalmente para quem viaja ao trabalho. Porque se você está em casa, beleza, deixou de noite o carro carregando, no outro dia de manhã sai. Mas se você está fora, né, você precisar de um carregador específico, você vai levar no carro, vai lembrar de levar toda vez o carregador, atrapalha um pouco o consumidor até ele se habituar com essa nova realidade, né? Não, isso existe também, isso existe nos Estados Unidos. Até não lembro se a gente estava conversando sobre isso ou se eu conversei com outra pessoa, fazer viagens com o carro elétrico. Por exemplo, você para no hotel. O hotel tem carregador elétrico, certo? Você precisa já procurar um hotel que tenha um carregador elétrico disponível, que você possa usar. Nem todos os hotéis têm. E o hotel não vai querer te cobrar mais por isso? O hotel vai me cobrar a carga, entendeu? Exato. Então são coisas que, de uma certa forma, também nos Estados Unidos, por mais que a gente tenha uma variedade de carros elétricos maiores, são algumas limitações ainda. Tá? E aqui no Brasil, uma viagem de 300 km a gente considera uma viagem curta, né? Exato. Então, daqui a pouco tu vai fazer uma viagem mais longa, você tem que parar no meio da sua viagem para carregar por sei lá quantas horas para chegar no destino. É algo que me parece um pouco inviável, né? Exato. Isso acontece também, especialmente para quem... no Texas, você pode dirigir 12 horas e ainda estar dentro do Texas. Então, em 12 horas você precisa carregar no mínimo umas 2 vezes o seu carro. São detalhes que a gente tem que levar em consideração quando a gente for querer comprar um carro elétrico ou pensar em comprar um carro elétrico. Porém,
também falando agora para as coisas boas, né? Um carro elétrico, você não tem necessidade de espaço para o motor. E aí você pode colocar coisas, às vezes, na frente do carro, onde iria o motor, e no porta-mala, né? Você ganha esse espaço, via de regra, infinito para bagagem, né? Exato. Tirando o carro do som aqui, passando com o funk aqui na rua do Thiago, a gente também tem um fator importante que na maioria dos carros a bateria se encontra no solo ou Embaixo, né? embaixo, né? Poxa, isso tem um nome técnico, cara, que eu esqueci aqui. Em outros termos, o centro de gravidade do carro muda, porque como as baterias são pesadas, elas estão muito próximas do solo, o carro tem mais estabilidade, certo? Então, tem uma questão de segurança também, curvas, outras manobras de ação-reação. Pelo fato do centro de gravidade ser muito próximo do chão, o carro é mais estável, ele tem mais segurança, esse é um ponto importante. Se não for o Tesla, o seu próximo carro, você tem algum outro carro em mente, cara? Eu fiquei interessado no Chevrolet Bolt, mas eu preciso, primeiro de tudo, eu preciso ver se eu consigo dirigi-lo, pelo fato de o carro ser pequeno e eu ser um pouco grande. E você investiria 30 mil num carrinho feio daquele? 30 mil dólares, hein, senhoras e senhores? Exato. Então, se financeiramente, se economicamente ele for interessante para mim, eu investiria, porque aí eu poderia fazer a minha parte com o meio ambiente e eu poderia usar o carro para fazer coisas do dia a dia, pro trabalho, enfim, fazer algumas compras. E aí eu poderia ter uma caminhonete V8 assim, sem ter muita consciência com o meio ambiente. Eu tenho um carro elétrico e um carro V8. Entendeu? Então eu morde e assopra. Morde e assopra, exatamente. Tá Exatamente. certo. Não, brincadeiras à parte. Eu consideraria assim, eu acho que é interessante. O carro elétrico é bacana, as pessoas precisam, de uma certa forma, estar mais abertas e ajudarem. Porque eu acho que quanto mais carro elétrico tiver em circulação, a gente vai poder estudar mais o comportamento. E a gente vai poder desenvolver tecnologias que barateiem o custo desses carros e que eles fiquem mais acessíveis para a população. Uhum. E aí, gradativamente, a gente vai aumentar a quantidade desses carros e vai começar a remover os carros de motor a combustão. Eu acredito que o movimento é para ter mais carros híbridos elétricos do que carros a combustão. Perfeito. Aí em 20 anos, talvez, minha opinião. Eu vejo que lá fora está dando certo, principalmente Estados Unidos, né? Europa. Com o senhor Elon Musk, né? É. Mas eu acho financeiramente impossível de dar certo no Brasil. Simplesmente ver um carro como o Renault Zoe, o que ele oferece, a aparência dele e o tamanho dele, o que você pode extrair dele por 150 mil reais, é impossível esse carro dar certo no Brasil. Enquanto o carro elétrico brasileiro for tão acima o valor do carro a combustão, não tem como dar certo aqui. Eu vejo talvez a possibilidade de empresas tipo taxistas, Ubers, esse tipo de empresa extraindo algo a mais desse tipo de carro, mas o consumidor comum eu não consigo ver viabilidade para o brasileiro médio, digamos assim, Exato. sem preconceito, mas realmente para o brasileiro conseguir comprar um carro desse e justificar 150 mil reais num carro de 300 km de autonomia hatch, que não Pequeno. tem nada de especial. Exato. Nos Estados Unidos existe o mesmo. Existem blogs e fóruns e tudo mais onde as pessoas discutem entre o Model 3 e uma BMW M3, por exemplo. E em 99% as pessoas falam: se você quer ter um carro elétrico, você compra o Tesla. Agora, se o seu único motivo é o carro elétrico, sim, Tesla. Agora, por qualquer outro motivo, por acabamento, por opcionais, por design, por qualquer outras coisas,
todos os blogs focam para os modelos a combustão, porque eles investem muita tecnologia no motor, enfim, e eu penso que eles pecam um pouco mais no quesito interatividade com o motorista e com os passageiros. O Model S, por outro lado, ele tem um painel bacana com vários... Ele parece um carro normal, sabe? Então Sim. ele te dá mais interatividade, ele é mais... acho que a sua sensação de dirigi-lo, você está dirigindo um carro bom. O Model 3 vai ser um carrinho mais assim, eu tenho um carro com um volante, acelerador e freio, bancos e um tablet. E esse é o meu carro. Exatamente. Sabe? Então ele peca na quantidade de coisas que você tem para fazer à vista. E se eu precisar, tudo que eu preciso fazer, voltando lá no papo inicial, toda vez que eu precisar fazer qualquer coisa no carro, eu ter que mexer no tablet, eu estou perdendo muito tempo da minha atenção. Para mim isso é perigoso. Eu entendo, eu concordo. E inclusive tem um episódio de Black Mirror da última temporada que fala exatamente sobre isso. Recomendo vocês assistirem. Muito interessante a reflexão sobre usar o celular ou usar eletrônicos enquanto dirige. Muito legal. Muito bacana. Uma última vertente que eu acho interessante a gente comentar sobre os carros elétricos, Jonathan, é que por não ter motor a combustão, eles são extremamente silenciosos. Eles não fazem barulho. E isso... Motores. Exato. Motores, ok. E isso é tão bom para o consumidor, porque não é um carro barulhento, você não fica com aquele desconforto, não tem poluição sonora. Mas tem um lado ruim que daqui a pouco um pedestre pode não notar a passagem do veículo e pode, vamos falar numa hipótese, aumentar os casos de atropelamentos ou de acidentes por simplesmente não escutar o carro chegando, né? Porque ele não faz barulho. Exato. Tem um ponto, não faz barulho para quem está do lado de fora. Para quem está do lado de dentro, faz barulho. Não pelo motor, pelo pneu. Pelo fato do pneu estar se movimentando e como você não tem o barulho do motor que antigamente ele cobria o som do pneu. O som do pneu passa a ser um incômodo pro motorista ou pro passageiro. Porque, em teoria, você compra um carro que é 100% silencioso e, na verdade, ele é silencioso porque ele não tem motor, mas aí quando você anda, você vai ouvir os pneus girando, né? Então, a Tesla desenvolveu um pneu especial com uma espuma dentro, enfim, para diminuir a intensidade do ruído dentro do carro. Mas isso não significa que o carro ainda não esteja isento de ruído. É impossível, ou a gente precisa de um isolamento perfeito para ter um carro 100% sem som, tá? A gente tem o som, infelizmente, é o som do atrito dos pneus no chão. Foi minimizado, para quem está dentro você percebe que existe um som, mas como te falou, para quem está fora, corre o risco de não perceber que um carro está vindo e pode aumentar o atropelamento, enfim, ou uma batida porque, eu parei, eu ouvi, não tinha nenhum carro vindo, aí quando eu cheguei o carro me bateu. Exato. Entendeu? Coisas assim. Agora é o sonho de quem mora numa avenida movimentada, né? Você passar os carros e não fazer barulho, você ficar com aquele silêncio na frente da sua casa. Se você mora num lugar um pouco mais barulhento, exato, maravilhoso. Numa avenida principal, alguma coisa que tem movimento, sem dúvida. Então, eu acho que tá bom, né? Vamos chegando nos finalmente do nosso podcast. Chegando nos finalmente. Eu gostaria de agradecer, então, a Cássia, o Alexandre Ribeiro, que mandou um e-mail para nós agradecendo e com sugestões da gente fazer um histórico da telefonia brasileira. Vamos pensar com carinho nessa sugestão e provavelmente vai virar episódio. Ao Eric Manzato, que está sempre acompanhando, a Natália Migliorini, o Fábio Braga, todo mundo que sempre nos escuta e manda mensagens carinhosas. Muito obrigado, pessoal. Que bacana. Também queria deixar aqui, então, no meu agradecimento especial para o Clécio Lauber, meu colega de trabalho que tem ouvido todos os podcasts. Inclusive, encontrei ele essa semana e ele me cobrou quando vai ser o próximo. Também o Daniel Woods e o Danilo Cabreira, um colega meu lá de São Paulo, cara. A gente tá chegando com o podcast em São Paulo, cara, já. Os amigos estão ouvindo e estão comentando, estão gostando, estão dando sugestões legais e tem assuntos novos também pra
pra gente falar aí no futuro. E como de praxe, no final do episódio a gente escolhe o tema do próximo. O tema do próximo episódio, que Qual será? Tambores. Então eu acho que a história da telefonia brasileira seria interessante. Fechou então. Eu acho bacana. Eu tenho boas memórias dos meus primeiros contatos com a telefonia. Tá decidido. Telefonia móvel no Brasil é o nosso próximo episódio. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, que ouviu. Comentem com seus amigos, passem adiante o podcast. Compartilhem. A gente tá no Facebook, 2Techs também. Esqueci de avisar. 2Techs. Ou 2Techs. É isso aí. Jonathan, Beleza? prazer recebê-lo aqui em casa. Como e sempre. venha mais vezes pro Brasil pra gente poder conversar, ficar junto, discutir esses assuntos que é bacana fazer por videoconferência, mas não é a mesma coisa, Não né? tem o mesmo negócio a gente ficar aqui chutando por debaixo da mesa e Isso dando aí. risada, é verdade. Eu espero você também para fazer o próximo lá nos Estados Unidos e quem sabe a gente faz até um review dos carros elétricos e a gente vai dar um rolezinho de Tesla. Já pensou gravado de dentro do Model 3? No piloto automático. No Não. piloto automático. Não. Só para fechar aqui, gente, um fato curioso. Existe uma polêmica nos Estados Unidos. Uma atriz pornô gravou uma cena de sexo no Model S com o piloto automático. Meu Deus. Eles transaram no carro sem motorista e o carro fez o seu percurso normalmente. Seria uma foda se esse carro se batesse, né? Ia ser um Você pouco já constrangedor. Louco, né? A que ponto chegamos? Eu falei que o carro era silencioso, mas já tô achando que não. Quem sabe sejam ruídos internos dessa vez. Legal, gente. Muito obrigado para quem ouviu. A gente em breve volta com mais um podcast. Últimas considerações? É isso aí. Eu espero que tenham gostado e fiquem ligados nos próximos. Um abraço, gente. Valeu! Até mais. Valeu!